orar pelo pastor Valci, que Deus possa usá-lo, apesar das nossas limitações, para trazer a mensagem do Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, confiados em Jesus, ó Pai. E clamamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fale ao coração, transmita, Deus, à Tua igreja, aquilo que o Senhor já falou ao coração do Teu servo, Deus Santo. Que ele seja usado pelo Senhor, ó Deus, que cada palavra proferida seja aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Obrigado, Pai, porque, apesar do nosso objetivo estar aqui, de louvar ao Senhor, o Senhor nos dá o privilégio de também sermos confortados pela Tua palavra, reanimados, ó Deus, pela Tua palavra, instruídos por ela, Deus. Obrigado por isso, Deus. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos todos ler juntos o verso de número 18 de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 18. Atos, capítulo 1, verso 18. Nós queremos lembrar a todos, a toda a igreja do Senhor, que missões é a prioridade da igreja. Que o Senhor Jesus nos legou essa missão. Ele começou no seu ministério e nós continuamos. Então nós queremos meditar em Atos capítulo 1, verso 18. Verso 8, desculpa. O Janda está aqui dizendo, ele está olhando aqui o tablet, vendo 8 e eu estou aqui 18. Atos 1, 8. Ele está mais de longe, está mais ligado do que eu. Vamos juntos? Mas recebereis poder Amém? Então, hoje, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil orienta a todas as suas igrejas locais para refletirmos de uma forma mais intensa sobre missões. Então, hoje, terceiro domingo do mês de agosto, é um domingo que precisamos refletir mais do que nos outros domingos, nos outros meses, sobre missões, a prioridade da igreja. E aí então nós lembramos que somos uma denominação, somos uma igreja, fruto do trabalho missionário de uma igreja norte-americana ou de uma reunião de igrejas, de um presbitério, de um sínodo dos Estados Unidos e principalmente de um fervor evangelístico de um jovem pastor de 26 anos que todos nós sabemos o nome Ashbel Green Simonton. Somos uma igreja que tem investido, apesar de toda a crise, mais de 50% do seu orçamento a nível nacional em missões, através dos seus órgãos missionários. Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, Junta de Missões Nacionais, Plano Missionário Cooperativo e Agência Presbiteriana de Comunicação. Nós mesmos, igreja local, investimos parte de nossa arrecadação no investimento de famílias missionárias, de missionários. Alguns no nosso país,
outros em outros países. Então, irmãos, não é pedir muito de cada um de nós que possamos lembrar que missões é a prioridade da igreja de Jesus. E esse livro que lemos, esse verso do capítulo 1 do livro de Atos, é apenas um resumo, apenas um gostinho que a gente começa a ter de toda a história contada nesse livro, onde realmente nós temos a certeza absoluta que missões é a prioridade da igreja, que missões é a prioridade de Jesus para a sua igreja, de que após a ascensão de Jesus, após Jesus ser assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, preparando para nós moradas eternas, Ele nos legou essa missão. E Ele disse para nós que nós não temos que ficar conversando, que ficar teologizando, que ficar fazendo seminário, que ficar fazendo reuniões para discutir metodologia, para discutir estratégia a respeito de missões, a respeito da vida missionária da igreja. Nós precisamos praticar. Nós estamos na era da prática de missões. Cada um de nós precisa se envolver com missões. O livro de Atos é o maior referencial bíblico para a obra missionária da igreja. Em todas as épocas, para todas as pessoas e para todos os contextos. Como esse movimento missionário, como essa missão prioritária da igreja, que começou com os apóstolos, como favoreceu o crescimento espetacular da igreja no primeiro século. Toda essa história contada lá no livro de Atos. A gente lá constata que o evangelho começou em Jerusalém, se espalhou por toda Jerusalém, Judeia, depois para Samaria, regiões vizinhas. Depois o evangelho se propaga a terras distantes através das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E hoje nós temos a nossa missão missionária nos nossos locais, nas nossas regiões, a nível nacional, a nível internacional. Em Atos, nós podemos constatar que a prioridade da igreja, missões, trouxe à igreja crescimento numérico. No capítulo 1 de Atos, e até o capítulo 6 de Atos, esse período nos revela que a igreja de Jerusalém estava consolidada. Crescia a palavra em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, o número daqueles que o Senhor Jesus ia acrescentando à sua igreja. Dos capítulos 6 ao capítulo 9, ao final do capítulo 9, o livro de Atos revela a expansão do cristianismo através da Palestina,
do martírio de Estevão, que alcançou a Samaria. E lá no final, no verso 31, o texto revela que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E aí, no capítulo 9, fala também da conversão do apóstolo Paulo, que o evangelho havia chegado a Antioquia, e que o centurião Cornélio havia confessado com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. E diz o texto que, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Dos capítulos 12 ao 16, Atos continua trazendo para nós essa história fantástica do trabalho missionário, de poucos ainda a serviço do Senhor. Fala da propagação da igreja na Ásia Menor e da pregação pela Galácia. E finaliza dizendo: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. E sempre no final de um bloco vem essa expressão de que o evangelho continuava crescendo e prevalecia poderosamente entre os irmãos. No capítulo 28, o evangelho chega a Roma. E diz o verso 31, que pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, Paulo ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Também, o livro de Atos revela um crescimento espiritual. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até o texto que nós lemos no último sermão. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não tinha ninguém fazendo projetos mirabolantes para alcançar o país inteiro. Os crentes estavam falando de Jesus. Os fiéis estavam testemunhando do que o Senhor Jesus havia feito na vida deles, aos seus familiares, à sua parentela, aos seus vizinhos. E Atos começa com 120 pessoas, uma igreja de Jesus com 120 pessoas. No capítulo 2, 41, já diz que é quase 3.000. No capítulo 4, verso 4, diz que é quase 5.000. E no capítulo 4, 32, diz que já era uma multidão. Da multidão dos que creram, era só um coração. E a gente até canta isso, não é? Muito, muito. Atos, irmãos, na verdade é um manual de missões da igreja. O princípio espiritual do crescimento da igreja. Missões. A prioridade da igreja. A igreja que cresce geograficamente, numericamente, espiritualmente, verdadeiramente e de forma rápida. Irmãos, a gente não pode ser ignorante em relação a pensar que isso foi alguma coisa extraordinária só para aquele momento, só para o primeiro século da era cristã. Porque não tinha o evangelho e o evangelho tinha que se propagar. Mas na verdade Atos é um exemplo cabal
da ação divina no mundo, através do esforço missionário da igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus, e então nós temos que produzir esse esforço missionário, para que a igreja possa crescer, para que pessoas que não estão aqui, estejam aqui brevemente confessando com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Vejam a estratégia, para que essa igreja primitiva, para que essa igreja nascedora pudesse crescer, como ela cresceu. Vejam a estratégia. E aí nós nos voltamos ao verso que lemos. Capítulo 1, verso 8. É claro, você não precisa ter muito entendimento, você não precisa de ter muita bagagem de conteúdo bíblico para entender que o Espírito Santo é o executivo dessa obra missionária. É claro no texto, mas recebereis poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos move. É o Espírito que nos capacita, que vai dar palavras a nós, que vai colocar no nosso coração as palavras que devemos usar para evangelizar, para testemunhar, para proclamar que Jesus é o Senhor. Então é o Espírito Santo que executa tudo isso em nós. Então nós temos a habitação do Espírito. Nós cremos que uma vez que o Senhor Jesus nos salvou, que entendemos ou que enxergamos ou que reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, o Espírito habita em nós. Então se temos o Espírito, temos o poder do Espírito. Então por que nós não vamos e evangelizamos? Por que nós não vamos e fazemos missões? Por que nós não vamos e testemunhamos do poder e da glória do Senhor? Por que a gente tem que ficar planejando, organizando, fazendo congresso, seminário? E nós não vamos para a prática. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. A obra missionária é produzida, motivada, dirigida e capacitada por Deus através do Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, o Deus que habita em nós. Então nenhum de nós aqui, se é que tem habitação do Espírito, pode se ausentar dessa missão, desse desafio, dessa tarefa de proclamar o reino do Senhor, de entrar nessa operação, nessa atividade missionária da igreja. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que está interessado, é o maior interessado. E Ele há de dar a nós, a cada um de nós, tudo o que precisamos para cumprir essa missão. Irmãos, pensem, é só a gente se abrir e deixar que o Espírito nos use. Eu não sei por que tanta dificuldade, por que tanta complicação. Renda-se aos pés do Senhor, dobre-se e deixe o Espírito fazer o que Ele quiser, porque é Ele que vai dar a você tudo que você precisa, para você ser um testemunho atalaia, para você ser um profeta, uma profetisa, para você ser um arauto, para você ser um proclamador do Evangelho do Senhor. Irmãos, o mundo da época dos apóstolos, do mundo do primeiro século, da igreja primitiva, foi totalmente renovado.
E não foi renovado por causa de mudança política, ou por causa de mudança do sistema financeiro. O mundo da época dos apóstolos, o mundo da época dessa igreja que crescia assustadoramente, foi renovado pelo poder do Evangelho. Foi renovado porque as pessoas estavam reconhecendo que Jesus é o Senhor da vida delas. Elas estavam experimentando conversão, regeneração, elas estavam experimentando o novo nascimento. Elas estavam se renovando ética, política, cultural, econômica e moralmente falando. O Espírito Santo é o executivo da obra missionária. E ele já está em nós. Não há dificuldade alguma, porque ele está em nós. Ele está em nós para dar a nós tudo o que for necessário, para que possamos reconhecer e para que possamos convencer aqueles que Deus nos deu para fazer parte do nosso dia a dia, para fazer parte do nosso mundo, que Jesus Cristo é o Senhor. A outra estratégia de Deus, além do Espírito ser o executador da obra missionária, é a oração, irmãos. E, irmãos, não me peça para explicar ou para entender, ou para fazer entender como que oração, como que a gente ficar conversando com Jesus, como que a gente se reunir para conversar com Jesus, para suplicar a Jesus, para apelar a Jesus, para pedir a Jesus clemência, misericórdia, para agradecer a Jesus em oração. Como que isso vai fazer alguma mudança no mundo? Mas a oração é a chave para a obra missionária. A oração era o segredo espiritual que alimentava a comunhão espiritual da igreja primitiva com Deus e consigo mesma. Querem ver uma série de fatos em relação à oração? A primeira reunião de oração da igreja em Atos, a primeira reunião da igreja em Atos foi uma reunião de oração. A igreja orava para escolher a sua liderança. A igreja orou para que a promessa do Espírito se cumprisse. Os novos convertidos perseveravam na oração. A igreja toda orava seguindo o exemplo dos seus líderes. A igreja orava diante da oposição para se pregar o evangelho. A igreja associava a oração com a meditação e o estudo da palavra. A igreja orava para superar barreiras e preconceitos. A igreja orava pelos líderes perseguidos. A igreja orava por direção missionária. A igreja orava para resolver questões doutrinárias. A igreja orava para tudo. As novas igrejas que eram plantadas eram iniciadas em reuniões de oração. Lembram lá que Paulo foi orar lá perto de um lugar e aí Lídia estava lá? Era comum. Eles se reuniam para orar. A gente se reúne para fofocar, para conversar sobre nós, para contar a história do outro, para dizer que a vida do outro está assim, está assado, e a gente não ora. Eles oravam. Eles tinham um monte de problema, eles tinham uma série de problemas, uma série de dificuldades, mas eles não queriam saber. Quando eles se reuniam, a primeira coisa que eles faziam era orar. Eles oravam nos momentos mais perigosos, eles oravam
para curar os enfermos. Oração, irmãos, é a chave para a obra missionária. Vejam, não há nada do que eu estou falando aqui que exige de nós que a gente passe 10 anos no Nepal, sei lá onde, ou que a gente faça meditação com não sei quem, ou que a gente faça um seminário de espiritualidade com fulano, ciclano, sei lá o quê. O Espírito Santo é o executivo da obra missionária. Oração é a chave para a obra missionária. Coisas simples, são tão simples que a gente começa a duvidar. Porque a gente queria que fosse uma coisa fantástica, extraordinária. A gente queria que fosse só aqueles que passam 5 anos estudando num seminário missionário, num seminário específico para missões, que faz um ano de nivelamento multicultural e tem que aprender não sei quantas línguas. O Espírito é o executivo da obra missionária. A oração é a chave para a obra missionária. Os crentes em Jesus são um método de Deus para a obra missionária. Somos nós, crentes em Jesus, que Deus há de usar para expandir o seu evangelho, para expandir o reino dele aqui entre nós. O capítulo 2, verso 4 diz: todos aqueles que estavam lá em Jerusalém estavam trancados, morrendo de medo, porque quando eles abrissem a porta e quando eles fossem para o mundo real, eles não sabiam se eles iam ficar vivos. E aí o texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo unge pessoas. A gente inventou essa maluquice de ungir água, vamos ungir a bateria, Gente, o Espírito Santo unge pessoas. Pessoas como nós, que reconhecemos que Jesus é o Senhor, que admitimos que nós somos pecadores, e que se Jesus não nos salvar, nós vamos continuar caminhando para o inferno. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito o executivo da obra missionária. É o Espírito que dá enchimento a todos nós, para que a gente seja ousado, corajoso, destemido, para que a gente deixe a nossa timidez, para que a gente abandone a nossa dificuldade de concatenar as ideias, dificuldade de produzir um discurso, para que a pessoa que convive conosco entenda que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, quem traz novos membros para a igreja, claro, é o Senhor nosso Deus, mas é através da evangelização de todos nós, de cada um de nós. Cada um de nós vai evangelizando no meio que Deus nos colocou, no meio relacional que Deus nos colocou. E esses são os nossos alvos missionários. É claro que Deus vai chamar alguns para ir para lugares distantes, e essas pessoas que vão para lugares distantes vão precisar de um período de aprendizado. Tudo isso nós não estamos desconsiderando. Mas o que a gente percebe é que a igreja está
se apoiando nessas exceções, nesses poucos que vão e se acomodando na missão que é de cada um de nós, na contribuição que cada um de nós precisa prestar a Deus. Nós somos os crentes, os métodos, a metodologia que Deus instituiu para que o outro, para que o nosso próximo, para que o nosso vizinho, nosso cônjuge, nosso familiar, nossa parentela, para que eles também reconheçam e confessem com os próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus diz, Mateus 9, 37, 38, e então se dirigiu a seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então todos nós aqui temos que rogar a Deus para que Deus mande mais, porque aqui não é o suficiente, aqui está incompleto, sempre vai estar incompleto. Porque sempre vai faltar mão de obra para evangelizar a todos, para evangelizar a todos os povos, raças, tribos, nações e etnias. Haverá sempre carência de obreiros, de crentes em Jesus. Então, se sempre haverá carência, nenhum de nós pode se ausentar dessa missão, nenhum de nós pode dar ao luxo de dizer, bem, eu não preciso fazer. A igreja, todo mundo já está fazendo, já está bom. Deus é quem manda. Deus é quem envia, Deus é quem capacita cada um de nós. E com certeza isso é fruto da oração da igreja de Jesus. Missões, prioridade da igreja. Missões, obra que tem que ser feita por gente de carne e osso, como cada um de nós. Atos, lá 1:8, diz o texto que nós seremos testemunhas. E vocês serão minhas testemunhas. O poder do Espírito virá, capacitará cada um de vocês e vocês serão minhas testemunhas. Não disse que só alguns de vocês serão minhas testemunhas. Só alguns de vocês eu vou usar para serem minhas testemunhas. Não, diz que todos aqueles que o Espírito habitou e encheu-os de poder, todos aqueles agora eram testemunhas do Evangelho de Jesus. Agora eram testemunhas de que Jesus não ficou na tumba, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Todos e sereis todos aqueles minhas testemunhas. O livro de Atos mostra-nos claramente que o método de Deus para a obra missionária, para o avanço missionário, é usar pessoas como eu e você. Os líderes e todo o povo de Deus. Não importa se você está fazendo seminário, se você tem graduação superior, se você só tem ensino médio, se você tem uma renda boa, se você não tem uma renda boa, não importa. Todos nós somos testemunhas. E, irmãos, o meio escolhido por Deus para o avanço missionário é a pregação. A pregação da palavra de Deus é o meio escolhido por Deus para produzir a conversão das pessoas. Ouvindo eles estas coisas, Atos 2:37, ouvindo eles estas coisas, ouvindo eles o Evangelho, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos agora, irmãos? Que faremos agora? Já que agora nós estamos informados
de que somos pecadores, de que somos miseráveis, de que nós não podemos nos autossalvar, de que só Jesus salva, que faremos? A pregação é o meio escolhido por Deus para produzir conversão nas pessoas, então temos que pregar. E aqui nós não estamos entendendo pregação como essa aqui do domingo à noite no púlpito da igreja, mas pregação como falação de cada um de nós, no sentido de dizer para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. É essa a pregação. É essa a metodologia que Deus escolheu para produzir conversão nas pessoas, então nós temos que pregar. A pregação, irmãos, fazia com que a igreja crescesse em maturidade, crescesse em reconhecimento de sua missão. Atos 6, verso 7 diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A pregação da palavra estava sendo ousada ao ponto de sacerdotes, de homens de alto nível na religião judaica largarem toda aquela tradição do credo religioso deles e virem para o cristianismo. No capítulo 12, verso 24, diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. No capítulo 19, verso 20, diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O Espírito Santo, irmãos, é o executivo da obra missionária. A oração é a chave para a obra missionária. Os crentes em Jesus são método de Deus para a obra missionária. A pregação é método escolhido por Deus para produzir conversão de pessoas. E a igreja local é a base da missão da igreja. Nós, irmãos, não fazemos missão, não cumprimos a nossa missão, porque estamos investindo em missionários que não estão aqui e estão trabalhando em outro lugar. Não pense que a gente já cumpriu ou que a gente está cumprindo cabalmente a missão que Deus nos deu de pregar o evangelho e de avançar no sentido missionário. Isso é muito pouco ainda. Porque o nosso envolvimento missionário tem que ser integral da parte de cada um de nós, como igreja local. Como igreja local, nós temos uma missão. Como igreja local, nós temos um esforço missionário. Como igreja local, nós temos uma atividade missionária. E não precisa de ser institucionalizada pelo conselho da igreja. Porque cada um de nós, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, entende que Deus chamou cada um de nós em primeiro. Ou nós não somos mais os primeiros, mas através de nós Deus vai chamar mais. Deus não quer só chamar cada um de nós, de nossa família, de nossa parentela, de nosso círculo de profissional de trabalho, de nosso círculo acadêmico. Não, Deus quer que outros venham, Deus quer trazer muitos mais, e agora nós somos testemunhas dele, nós somos agentes dele. Então a igreja local, e essa é uma igreja local, é uma base missionária. Nós resolvemos investir em missões
Nós resolvemos investir intensamente nas missões da igreja, na Junta de Missões Nacionais, na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, porque como igreja local nós já fazemos isso há anos. Não é o contrário. Para a gente desafogar a nossa falta de compromisso com as missões, a gente resolve investir em missionários. Nós somos os missionários. Todos nós somos os missionários. Porque é a metodologia que Deus usa para que pessoas que não estão aqui, estejam aqui brevemente. Para que pessoas que ainda não entendem que Jesus é o Senhor, possam reconhecer e confessar que Jesus é o Senhor. Atos capítulo 14, verso 27 diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. A igreja local enviou e eles foram e falaram do evangelho em outra localidade, plantaram igreja e voltaram para a igreja local, para que todos pudessem ser edificados, para que todos pudessem louvar a Deus e glorificar a Deus pelo avanço missionário. Quando o Ministério de Missões faz alguma coisa aqui, é só o Ministério de Missões que se envolve, só as pessoas que fazem parte do Ministério de Missões. O Ministério de Missões é a liderança, é para organizar, mas o Ministério de Missões é para toda a igreja, é da igreja, é da membresia da igreja. A igreja pregava e reunia os convertidos em igrejas locais, onde pudessem ser edificados e treinados para o serviço. Irmãos, aqui a gente quer abrir um parênteses para falar do dinheiro. Dinheiro, irmãos, nunca foi e nunca será empecilho para o avanço missionário da igreja. A prova está aí. A prova está aí que nós estamos numa crise que nós nunca vivemos uma crise assim antes. E o Brasil é o segundo país que mais envia missionários para o mundo. Isso é claro que não é um esforço da igreja presbiteriana, mas de outras denominações que investem muito mais pesadamente em missões do que nós. Diga-se de passagem. Nós estamos enfrentando a pior crise econômica da nossa história. Pelo menos do regime militar para cá, não é? Sei lá, do início do século para cá, do século 20. Mas nós estamos avançando no esforço missionário como nunca avançamos antes. Dinheiro, irmãos, não é empecilho para missões. Sabe por quê? Porque se nós não temos condição financeira de investir em missionários, e nós temos tido, né, e temos feito isso, cada um de nós é missionário, então o que vai mudar? Para você ser missionário, você não precisa de dinheiro nenhum. É a sua vida, é o seu dia a dia. Você vai fazer missão com as pessoas que você convive com elas. É o Espírito. Dinheiro, irmãos, não pode ser obstáculo. E em Atos, há uma relação entre a capacitação do Espírito Santo e o poder econômico. Lá em Atos capítulo 3, verso 6, o texto revela a nós que o Espírito age sem que haja dinheiro, sem que precise dinheiro. Lá em Atos 4, 36,
diz que o Espírito proporcionou o dinheiro para a igreja que estava em dificuldade. E lá em Atos capítulo 8, diz que o Espírito recusou o dinheiro, porque não era um dinheiro bem-vindo. Então, o Espírito, irmãos, que é Deus, Ele vai resolver essas questões. E recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo de Deus. Para avançarmos nas missões, é só nos abrirmos para a realidade de que Deus é quem manda em nós. Agora nós somos do Senhor. Deus é quem cuida de nós. Deus é quem nos dirige. Deus é quem nos orienta. Deus é quem vai dar a nós tudo o que precisamos para ser um crente autêntico, um cristão autêntico, genuíno. Para que sejamos um crente que cumpre as missões que Deus nos deu. Definitivamente, irmãos, o trabalho missionário da igreja não é teórico. Não é para a gente ficar meditando numa interpretação bíblica missionária. É para irmos, é para praticarmos, para onde Deus nos colocar, onde Deus colocar os nossos pés, nós irmos em o nome do Senhor. Nós estarmos preparados para dizer a todos a razão da nossa fé. Missões, irmãos, é e sempre será a prioridade da igreja. Não é, irmãos, a gente até gostaria, mas não é. Não é adoração, não é. A prioridade da igreja não é a gente adorar a Deus no culto. A gente até gostaria que fosse, porque a gente vem, assiste o culto e vai embora. A prioridade da igreja é as missões. Tudo que você está fazendo aqui só tem sentido se você produzir tudo isso na sua vida diária, na sua rotina de vida, com as pessoas que não estão aqui, com as pessoas que não vão estar aqui, com as pessoas que não vão botar o pé aqui. Mas você tem acesso a elas. Você pode dizer a elas que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, Deus está nos incomodando alguns domingos, sei lá, algumas semanas, alguns meses, sobre essa nossa vida estagnada como crentes em Jesus. Precisamos repensar. Missões é a prioridade da igreja. Então, torne missões a prioridade da sua vida. Torne missões realmente, na prática, a prioridade na sua vida. Dê a missões a importância que ela tem na sua vida cristã. Vamos orar? Eu queria que cada um esquecesse do mundo ao redor e pensasse em como nós estamos pensando a nossa vida missionária. Se é que ela existe. Se ela não existe, peça perdão a Deus e aceite esse desafio de ser um missionário. De ser alguém que vai até o último fôlego de vida pregar a Jesus, proclamar o Evangelho do Senhor.
dizer para todo mundo que Deus colocar no seu mundo, que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, por favor, tem misericórdia de nós. Porque é evidente que o Senhor está nos incomodando com essa nossa vida moderna, essa nossa vida pós-moderna, secularizada, de muitas vezes pensar no Senhor só quando nós estamos na casa do Senhor. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. E enfia, Senhor Jesus, dentro de nós, enfia na nossa cabeça, que o Senhor nos salvou, para que possamos ir e falar da salvação do Senhor aos outros, Pai. Não tem sentido algum o Senhor nos salvar e ficar isso tudo para nós mesmos, Pai. A gente precisa compartilhar. A gente precisa expressar essa vida que nós consideramos a melhor vida que um ser humano pode ter para os outros, Pai. Por favor, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. E nos ajuda. E, Senhor Jesus, preenche o nosso ser com o poder do Teu Espírito, para que possamos ir, para que possamos ter coragem, ousadia, determinação para falar do Teu Evangelho, mesmo que seja num mundo assim como esse que nós estamos vivendo, Pai. Porque eu tenho certeza que o Espírito do Senhor há de nos dar criatividade, há de nos dar discernimento, há de nos encher de paciência, longanimidade, para que a gente possa falar de Jesus àquelas pessoas que entendemos serem pessoas muito difíceis de serem alcançadas, Pai. Por favor, Senhor. Missões é a prioridade da igreja, nós somos igreja do Senhor, então missões é a prioridade para cada um de nós. Muito obrigado, nós te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia.